Após um cessar-fogo fragilizado de um conflito que durou aproximadamente 39 dias, onde Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, os norte-americanos afirmaram que seguirão fazendo o cerco contra Hormuz, que já é gerenciado com linha dura pelo Irã, mediante uma operação intitulada Fúria Épica, que poderíamos afirmar como derrota épica. Os Estados Unidos, com toda a sua prepotência e arrogância, aliados ao governo de Netanyahu, que falavam que queriam destituir o governo iraniano, acabar com a produção de mísseis, usinas nucleares e enriquecimento de urânio do Irã, afirmaram que seguirão fazendo o cerco naquela região ali onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Os norte-americanos vivem a ilusão de que ainda o mundo é unipolar. Eles já perderam a hegemonia deles. Esse país imperialista não dita mais as regras de como as coisas devem ser no mundo. Com a queda de Bashar al-Assad na Síria e também a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, a Rússia se viu obrigada a, de uma forma ou de outra, a apoiar o Irã, já que o país está muito próximo ali da Rússia e também o Irã, digamos, é um dos poucos aliados, ou um dos poucos países onde se tem uma certa simpatia e uma certa ideologia com a Rússia. A China, por sua vez, que desponta como uma grande superpotência econômica e militar, também se vê obrigada a apoiar o Irã de certa forma, já que depende muito do petróleo daquela região. E se não fosse apenas o petróleo, mas também a questão geopolítica, o xadrez geopolítico, alguns países necessariamente se veem obrigados a se alinhar com um lado ou com o outro. Temos também a Coreia do Norte, que possivelmente apoiaria o Irã, vem apoiando, na verdade, talvez não de forma tão explícita, mas temos então o Irã, que muitas pessoas acreditavam que é um país que se encontra isolado. Sabemos que para a Rússia é vital apoiar o Irã, porque se ele perde, digamos, o regime dos ayatollahs, digamos assim, a Rússia se vê ainda mais enfraquecida, porque já foi ali um pouco deteriorada nas suas influências geopolíticas com a queda de Bashar al-Assad e de Nicolás Maduro. Tão importante para esses países é sim o Irã fazendo frente ali no Oriente Médio e enfraquecendo a proxy dos Estados Unidos, que é Israel, com seu regime sionista, arrogante e soberbo, procura subjugar os outros países ali mediante os interesses norte-americanos e sionistas. Muitas pessoas subestimaram o poder do Irã, de que ele conseguiria resistir a esses ataques, vindo de um ataque no ano passado, onde o conflito durou 12 dias e também ali mediante protestos no país ali, onde Estados Unidos e Israel financiaram esses protestos. Muitos acreditavam que a queda do regime dos ayatollahs seria inevitável, porém o Irã mostrou sim que é uma potência militar, é uma potência financeira, porque mesmo com as sanções sofridas ali durante muitos anos ali após a Revolução Islâmica, o Irã mostra que tem condições sim de sobreviver financeiramente, tem influência política e consegue fazer frente então a Israel e o seu maior inimigo, seus dois maiores inimigos, que são Israel e Estados Unidos. Fazendo uma análise mais profunda, esse tipo de guerra híbrida ele não vai parar somente nesse fechamento de Hormuz ali, digamos, Irã não permitindo que países inimigos como Estados Unidos e Israel trafeguem em Hormuz, e também os Estados Unidos então tentando enfraquecer a marinha do Irã ali que gerencia o Estreito de Hormuz. Possivelmente esse conflito terá novos capítulos, novas nuances e não se restringirá apenas ao fechamento ali de Hormuz. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, fala que o Irã procurou os Estados Unidos para tentar conciliar
um acordo mais aprazível para os Estados Unidos e Trump, enlouquecido, ali com sua soberba, sua mania de grandeza, as suas viagens ali, a sua loucura, vive se gabando ali, falando que o Irã os procurou então para fazer um acordo que seja melhor para os Estados Unidos. Mas nós sabemos que isso é uma retórica de Trump, que aliás, desde os primeiros dias de guerra, ele insistia em dizer que os Estados Unidos já haviam vencido essa guerra, mas é provável que novos capítulos desse conflito, que não começou agora, terá outros elementos ali e provavelmente para China e Rússia, que têm seus interesses particulares ali, não é apenas somente o petróleo que está em questão, mas é todo o xadrez geopolítico e restaurar a sua influência ali em alguns países e fazer com que a influência dos Estados Unidos se enfraqueça. Os estadunidenses ali têm as suas manias de acreditar que são os donos do mundo, que são todos poderosos, mas nós sabemos que não é bem assim que está decorrendo nos Estados Unidos. Eles têm uma dívida interna trilionária, os apoiadores de Trump já não estão tão assim o apoiando, o seu nível de popularidade caiu muito e em breve teremos eleições ali nos Estados Unidos. É claro que Trump acreditava que seria um passeio destituir ali o regime iraniano e que eles iriam ter toda a aprovação, a maioria da aprovação dos norte-americanos, e também eles acreditavam que alguns países da OTAN iriam entrar e os apoiar. Mas ninguém esquece que pouco tempo atrás Trump falou que iria atacar, invadir e atacar, se preciso fosse, a Groenlândia. Então isso gerou uma rachadura ali, um desconforto muito grande para alguns países europeus que se recusaram a apoiar os Estados Unidos nesse conflito, então, que Estados Unidos e Israel iniciaram contra o Irã. Vamos aguardar esses próximos episódios desse embate que, ao que tudo indica, mudará o Oriente Médio como conhecíamos. Mudará também o mundo como conhecíamos. Não existe mais o mundo unipolar e Israel acreditava que ele iria implantar ali então a ascensão de Israel, que Israel teria então uma sua megalomania, que expansionismo de Israel ali. Eles acreditavam que eles iriam dominar muitos territórios ali no Oriente Médio, mas ao que tudo indica, o Irã vai se fortalecer muito e novamente, assim como teve seu Império Persa como o maior império de todos os tempos, ao que tudo indica, o Irã irá sim se sobressair como uma grande potência, uma superpotência ali, tanto na questão militar, quanto na questão de geopolítica, influência econômica e tal. Acreditamos que o mundo sim irá mudar, mas não como os Estados Unidos e Israel acreditavam. Vamos aguardar os próximos episódios.